Muito bom dia! Começando a nossa última aula dessa versão do curso Florescer, tá? Florescer 3.0, terceira versão já. E o tema de hoje é Plantadas no Senhor. Você quer ser uma mulher plantada em Deus? Então essa aula de hoje é pra você. Hoje a gente vai celebrar tudo que a gente viveu aqui nesses 7 dias, 8 dias aqui de Florescer. Então tem muita coisa boa ainda aqui na aula de hoje, tá? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Fátima. Pati Novaes, Miriane, Marlene, bom dia, gente. Sejam bem-vindas. Deixa eu baixar aqui só um pouquinho. E aí, como é que vocês estão? Prontas para a última aula? Trouxeram o material que eu pedi para vocês, material extra? Falem aí para mim. Bom dia, Marlene. Como vocês estão? Me falem aí. Eu estou muito feliz. Muito feliz porque Deus tem coisas lindas ainda para fazer hoje. Bom dia, Fran. Bom dia, Valéria. Como é que vocês estão? Ó, já vai chegando. Clica no avião, chama seus amigos. Vamos avisar todo mundo que a aula já começou. Bom dia, Vanilda. Joelma. Bom dia, marido. Peço Lima aí, ó. Condessa Tânia, direto dos seus aposentos reais. Deixa eu avisar aqui para as meninas que a gente começou a aula. Troca o nome do grupo, tá? Bom dia, Pri. Bom dia, todas animadas para a aula de hoje. Bom dia, Val. Saudade de tu. Tem música nova hoje pra gente começar a aula. Que essa música diz que Deus fez novas todas as coisas. Deus quer fazer novas todas as coisas na minha vida e na sua vida. Então hoje é o dia que Deus vai marcar a nossa história com coisas novas. Então, por favor, como eu sempre peço aqui, tá? Vem comigo, seja uma aluna Rio. Pega esse aviãozinho aqui, ó. E compartilha, tá? Com todas as suas amigas. Pri, mas elas não assistiram às primeiras aulas. Não tem problema, não se preocupe, que para o que a gente vai precisar fazer hoje vai dar certo. Vou explicar bem direitinho, tá? Bom dia, Jamile. Então, pega nesse avião aqui e já manda para as suas amigas. Depois que você mandar o avião, você clica aqui nesse coração pro Instagram, avisar para todo mundo que a gente já começou a aula. Quando você mandar aqui o seu avião, coloca assim, já mandei, tá? Bom dia, Maricélia, Edna, Dri, tá? Todo mundo vai mandando o aviãozinho. Me ajuda aí. Deixa eu pausar aqui, senão ele vai começar outra música em cima, tá? Bom dia, Li. Bom dia, Lude. Todas bem? Trouxeram o material de vocês. Olha só, qual é o nosso material de todas as aulas, tá? Caderninho, Bíblia. E aí você traz com a sua caneta, com o seu marca-texto, quem gosta de marca-texto, quem não gosta, traz só a caneta para anotar, tá bom? E hoje a gente tem material extra. Qual é o material extra, Pri? Um acessório, tá? De cabeça, um perfume ou um óleo que você tem na sua casa. Tem que ser uma coisa cheirosa, tá? Isso é o mais importante. E uma roupa para você colocar por cima. Pode ser uma jaqueta, pode ser um kimono, o que você tiver aí em mãos. Pri, não tô com esse material. Corre, porque ele é essencial para a aula de hoje. Deixa aí o celular com a minha voz, vai lá no seu quarto, né? Pega tudo, separa e vem. Assiste a aula já com esses materiais do ladinho, certo? Bom dia, Nicole. Ó, bom dia, Flavinha. Patrícia já mandou avião, Eli já mandou avião. Então, vamos chamar todo mundo, vamos avisar, tá? Hoje a gente vai ter também mais duas coisas importantes. Hoje a gente vai abrir as matrículas do nosso curso Enraizadas e a gente vou anunciar no final aqui da aula de hoje quem foi a aluna destaque. Precisa estar aqui ao vivo na hora que eu chamar, tá, gente? É uma questão muito importante. Eu observei, olhei quem estava fazendo as tarefas, compartilhando. Então, fiquem no aguardo que no final da aula de hoje eu vou contar para vocês quem foi, tá? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Me confirmem aí, por favor. Se tá tudo certinho aí pra vocês, tá? Todos já clicaram no avião. Então, ó, depois que você clica no avião, você me ajuda clicando nesse coração, tá bom? Já mandei aqui
minhas mensagens também nos grupos. Já avisei que a gente tá, né, ao vivo, tá? Então, vamos recapitular o que foi que a gente já aprendeu até aqui, tá? Por quê? Porque aqui é um curso, né? Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, só para você lembrar daquilo que a gente já aprendeu desde a primeira aula. Fala aí pra mim, tá? Qual é a sua aula? Pri, é a minha primeira aula aqui, não tem problema. Coloca assim, 1 de 7. Se é a sua aula 3 de 7, 7 de 7, 5 de 7, escreve aí, tá? Nos comentários que eu quero saber qual é, de 7 aulas, quantas você acompanhou. Aqui, isso eu tô falando aqui, aulas aqui do Florescer mesmo, tá? Sei que tem alunas aqui que já assistem as aulas semanais, mas eu quero saber aqui do Florescer, tá bom? Escreve aí pra mim. Então, olha só. Ó, Richelle 3 de 7, Patrícia 7 de 7. Bom dia, Lu. Miriane 7 de 7. Dolores, gente, Dolores que entrou agora, foi minha professora de faculdade. Um beijo, Dolores. Deus te abençoe, espero que você esteja bem. Ó, Jamília assistiu todas. Bom dia, Selene. Ó, Everlânia, 7 de 7. Condessa Tânia, 7 de 7. Lu, 7 de 7. Boa, tô gostando de ver, tá? Ludmila, Flavinha. Então, ó, vamos lá relembrar qual foi o trajeto que a gente fez até aqui. Tá precisando terminar a aula 5, né, Nicole? Vou ver o que eu faço contigo, viu, criaturinha linda do meu coração? Ó, Pri fez as 7, Fátima, Lu, boa. Isso já é um início, gente, pra gente aprender a começar e terminar. Lembra do que eu falei com vocês, né? Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Então, vamos lá. Na primeira aula, a gente entendeu a diferença entre nós mesmas e entre Deus. Ele é o criador de todas as coisas e eu e você somos criaturas. Então, ele é um ser ilimitado, ele é um ser que é incansável, que não dorme, que não se cansa, diferente de mim e de você. E aí a gente entendeu que todas as vezes que a gente tenta absorver, praticar características que são específicas de Deus, que ele não compartilhou conosco, nós estamos tentando nos colocar no lugar de Deus. E esse é o pecado desde lá do Éden, né? O que foi que a serpente disse para Eva? E sereis como Deus. Então, a gente, enquanto humanidade, enquanto, né, raça humana, nós sempre caímos nesse mesmo erro, nesse mesmo engano da serpente, que é qual, Pri? Tentar ser como Deus, naquilo que Deus não nos chamou para ser. Existem características, atributos de Deus que ele compartilha conosco e existem características que ele não compartilha. Então, ser incansável, ser soberano, né? Ser ilimitado, aquele que não tem começo, que não tem fim, aquele que é eterno, são características específicas de Deus. Tem mais outras, mas a gente não vai falar de todas elas aqui. Na aula 2, a gente viu a doença da humanidade. Todas nós fomos contaminadas por uma doença mortal, terminal, que se não receber o remédio adequado, vai nos levar para a morte. E o problema dessa doença é que ela não leva só para a morte física, porque até então, ok, todo mundo vai morrer, é fato, tá? Mas é uma doença que leva para a morte da nossa alma e para a nossa morte espiritual, nos leva para a morte eterna. Pri, pelo amor de Deus, que doença é essa? Já não basta esse vírus que a gente tem aqui, tu ainda tá inventando outra coisa? Não sou eu que estou inventando, está na Bíblia. O nome dessa doença é pecado. Desde Adão e desde Eva, eu e você nascemos contaminadas pelo DNA do pecado, pelo vírus, pela doença do pecado. E ela é uma doença moral, tá? Que atinge todas as áreas da nossa vida. Então, nessa aula a gente entendeu, por exemplo, que a nossa mente, aqueles pensamentos que a gente luta, que há muitas questões na nossa alma, nos nossos sentimentos, nosso descontrole emocional, doenças que a gente carrega muitas vezes são fruto ainda do pecado agindo na nossa vida. Mas, graças a Deus, na aula 3, a gente aprendeu que a gente tem como combater isso, tá? Então, olha só. Bom dia, Janaína. Bom dia, Edvane, tá? Se você chegou agora, eu tô fazendo aqui um resumão das nossas 6 aulas passadas pra gente conseguir entrar na 7ª aula. Se você chegou agora, tá? E ainda não clicou nesse aviãozinho bem aqui, vamos clicar e vamos chamar as nossas amigas. Chamar aquela sua amiga que começou o curso com você, mas parou no meio do caminho. Essa aula também é pra ela. Chama a sua amiga.
Ah, coração. Clica no coração também, viu, gente? Meu assessor não, meu sócio tá aqui me lembrando. No caso, meu sócio é meu marido, viu? Bom dia, Bárbara. Jussara, Norma Helena. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês dizem assim, respira, Pri, que aí eu vou me lembrar, tá? Van, meu amor, bom dia. Como está a Espanha? Como estão as Astúrias? Gente, eu tenho uma aluna chique que mora em lugar da Espanha que parece nome assim de país de princesa, né? Mas ela é uma princesa, né, Van? Ó, Dani, bom dia. Então, ó, já vimos aqui até a aula 2. Na aula 3, graças a Deus que a gente não terminou esse curso em aula 3, nós entendemos que existe solução para o nosso pecado. E qual é a solução, Pri? A solução foi a mais cara de todas. O remédio mais caro, aquele que nenhum ouro, nada no mundo pode compartilhar. Lude, aula de hoje, plantadas na presença de Deus, tá? Aula 7, coloca aí. Na aula 3 a gente entendeu que para a gente conseguir entender o valor, o peso do nosso pecado, a gente precisava entender o peso da solução. E qual é o problema, Pri, de não entender o que é pecado e de não entender o que Jesus fez na cruz por nós? Nós subestimamos o poder do pecado, a gente acha que ele é pouca coisa e nós desvalorizamos o sacrifício de Jesus na cruz, tá? Então, mesmo inconscientemente, a gente desvaloriza aquilo que Jesus fez. Eu não sei quem aqui fez o exercício da aula 3, que era pegar a sua roupa de mendiga e jogar ela de fora de uma vez por todas. Algo, né, que fizesse menção do seu passado. Podia ser algo físico, uma roupa, uma carta, uma lembrança, algo que ainda fosse uma lembrança que sempre que você olhasse remetesse ao seu passado. Ou quem não tinha coisas físicas, escreveu uma carta e jogou fora. E o que é que tinha nessa carta? As coisas que te prendiam lá no seu passado, as suas dores, as suas culpas e tal. Por quê? Porque a gente entendeu na aula 3 que o que Jesus fez? Ele que era puro, ele que era sem nenhum pecado, totalmente inocente, totalmente santo, ele veio e pegou o nosso lugar. Nós, né, como assassinas, como pecadoras, como mulheres que não mereciam perdão, que não tinha pagamento, não tinha nada que livrasse a gente da condenação. E Jesus veio e ele não só assumiu o nosso lugar, mas ele pegou a gente, aquela mendiga toda suja, né? Fedida pelo cheiro do pecado, pelas amarras que prendiam a nossa vida. E ele nos lavou com o sangue dele, limpou, tirou todo o cheiro do pecado, deixou a gente cheirosa e perfumada. E ele tirou a roupa velha, a antiga Pri, ele tirou aquela roupa e colocou vestes novas sobre mim e sobre você. Então, na aula 3, a gente jogou fora essa roupa de mendigo. Por quê? O que acontecia? A gente ia e via, Jesus vinha, lavava, cuidava, e aí, na hora do aperto ou na hora de uma tristeza, a gente ia lá e colocava de volta a roupa do vitimismo, a roupa da culpa, a roupa do eu não mereço, a roupa do eu não sou digna, tá? A roupa da ira, da cólera, do descontrole emocional. Sempre que a situação apertava, você colocava essa roupa, mas agora isso já passou. Por quê? Porque a gente, num ato profético, que é como a gente chama, como a palavra de Deus chama, esses atos simbólicos, tá? Que é feito, você pegou essa roupa e jogou ela fora. E tem ato profético na Bíblia? Tem. É só você ler os livros do profeta Isaías. Quando você vê lá o profeta Ezequiel andando com pano de saco, são atos que simbolizam coisas que você quer trazer à existência do reino espiritual para o reino natural, tá? Então, isso foi a nossa aula 3. Foi uma das aulas mais fortes que a gente teve aqui. A aula 4 foi sobre receber a semente. Qual é o tipo do seu coração? E aí lembra que a gente viu os 4 tipos de solo, tá? O solo endurecido, por ser pisoteado, o solo à beira do caminho. O solo pedregoso, que é aquele que parece que é bom, mas a palavra não cria raiz, não tem profundidade no relacionamento com Deus. Aquela sementinha parece que vai germinar, parece que vai dar fruto, mas não dá. Então a gente tem o solo à beira do caminho, que é endurecido, o solo pedregoso, que parece que vai dar certo, mas não vai dar certo, porque ele não tem profundidade. E a gente tem o solo com espinhos, que é o quê? Aquela mulher que, diferente de Maria, que decidiu se sentar aos pés de Jesus, o solo com espinhos é Marta, atormentada por muitas preocupações, tá?
Então, essa foi a nossa aula de número 4. A aula 5 foi sobre firmar as nossas raízes. Ontem eu expliquei para vocês que a gente tem 2 pilares, tá? Pra gente aprofundar, pra gente firmar as nossas raízes em Deus. Quais são esses 2 pilares, Pri? O primeiro é o que a gente viu na aula 5, é a intimidade. É a nossa vida devocional. O que é isso, Pri? Vida devocional é aquele tempo, aquela meia hora que eu tiro na presença de Deus? Não. Vida devocional, vida de devoção é Deus no centro, não é só aquela meia hora. Deus, ele quer ser dono de todo o seu dia, não apenas de um pedacinho. E aí na aula 6, que foi a aula de ontem, a gente viu o segundo pilar, tá? Para você aprofundar as suas raízes. Primeiro, você tem que ter devoção, Deus no centro. E segundo, você tem que ter ação, tá? Você precisa colocar em prática. E aí, a gente viu os princípios. E o princípio, que é o mais importante aqui de tudo, que você viu, né? A gente viu o princípio da responsabilidade, da dependência, que o crescimento tem que ser constante, mas o princípio principal, e o que a gente inclusive vai usar aqui na aula de hoje, é o despojar e o revestir. Foi o que a gente usou durante todo o curso. Se despojar das velhas coisas e se revestir daquilo, tá? Daquilo que Deus tem pra você. É isso que a gente faz profundamente, por exemplo, lá no curso Enraizadas. Quem tá aqui que viu, por exemplo, o vídeo da Janine, da Eliane, tá? Quem mais que eu coloquei vídeo lá pra vocês? Tem um vídeo da Aninha também, que é muito precioso. Você viu que o que é que essas mulheres elas têm em comum? Elas têm idades diferentes, umas são casadas, outras são solteiras. A Eli tem quantos filhos, Eli? São 4 ou são 5? Me lembro. Tem gente que eu tenho uma aluna que é mãe de gêmeas, que trabalha fora. O que é que essas mulheres têm em comum? O desejo de se despojar e de se revestir. Elas abriram mão daquilo que estava no passado delas. E no Enraizadas a gente entende que existem coisas que estão lá no nosso passado e que a gente nem enxerga que aquilo faz mal para a nossa vida, tá? Ó, Eliane, essa moça aí linda, ela tem 5 filhos. E ali todos os dias ela está fazendo o devocional dela, tá estudando a palavra de Deus, tá tendo o tempo dela com Deus. Foi uma das minhas alunas mais aplicadas que eu já tive e continua sendo, tá? Então, para você que diz assim, ai, mas eu não tenho tempo, ai, mas eu não consigo me organizar. Então, eu quero que você pense o seguinte, eu sei que nós temos realidades diferentes, cada uma aqui tem um tempo. Talvez você tenha um trabalho que suga muito de você, mas você precisa entender, eu até respondi na caixinha. Se você não se alimentar, se você não se fortalecer antes em Deus, você não vai ter forças para entregar o seu melhor para o seu marido, para os seus filhos, para a sua empresa, tá? Então, por exemplo, eu, Pri, antes de vir aqui compartilhar com você, antes de vir aqui, né, abrir o meu coração, entregar a palavra que Deus colocou no meu coração para você, primeiro eu precisei me alimentar, primeiro eu precisei receber. E aí passamos, né, pelas 6 aulas e chegamos à aula de hoje, tá? A aula de hoje a gente vai estudar sobre Isaías 61. A gente não vai pegar muitos versículos, tá? Você pode pegar a sua Bíblia aí e já deixar aberta em Isaías 61 e daqui a pouco a gente vai usar esses versículos. Já vou deixar a minha aqui no ponto. Peraí, só um minutinho. Tirar aqui o plano de leitura. Vocês já clicaram no avião, né, gente? Já chamaram todo mundo. Helenzinha, ó aí. Helenzinha tá desde ontem orando comigo aqui pela aula de hoje. Hoje, eu sei que tem mais alunas que estão orando, mas eu e a Helenzinha, a gente tava, né, Helen? Desde ontem a gente se falou no direct, eu disse, me ajuda em oração. Me ajuda que o recado que Deus pediu para entregar é um recado forte. Então, ó, hoje a gente vai estudar sobre Isaías 61, tá? Então, Jesus, como a gente estudou lá na aula 1, Jesus, ele nos fez para a presença dele. Deus, ele não criou o ser humano, ele não criou Adão e Eva como filhos porque ele estava se sentindo sozinho, porque ele estava entediado, porque, então, né, tô aqui nesse universo, nesse mundo vazio, sem forma, não tenho nada para fazer, tô muito entediado, vou criar o homem e a mulher, né, para me relacionar com eles. Não foi essa a intenção de Deus. Deus, ele não tinha necessidade de nós, mas ainda assim ele nos criou. Por quê?
porque faz parte do caráter dele ser um Deus criador, um Deus que dá vida, um Deus que gera vida por onde ele passa. Então Deus, ele decidiu, tá, criar a humanidade. Ele nos criou pra gente ser semelhante a ele. Como foi que ele disse lá para Adão e Eva? Olha, quando ele estava criando o homem, ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pri, só uma coisa aqui para quem não sabe. Por que ele diz isso no plural? Gente, ele diz isso porque você estava ali presente a Trindade. Quando você lê João capítulo 1, ele diz, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo que estava desde um princípio. Quem aqui fez todos os devocionais, eu não lembro agora exatamente qual foi, acho que foi até no dia 1º. Você fez um devocional sobre o capítulo 1 de João, do versículo 1 ao 4, se não me falha a memória. Que lá fala que Jesus estava desde o princípio, tá? Então, para você entender aqui a aula de hoje, eu preciso compartilhar com você a minha história. E eu sempre gosto de compartilhar, né? Aqui nas aulas eu sempre conto algum caos, alguma coisa que já aconteceu comigo, mas tem horas que eu gosto de compartilhar ela de uma maneira assim, meio toda entre aspas, né? O todo que dá pra fazer aqui nesses minutos. Mas pra você entender algumas coisas, que eu não sou diferente de você, que assim como você, eu sou ser humano, eu sou cheia de falhas, tenho um monte de problema pra enfrentar, tenho muita coisa ainda pra melhorar. Mas que e eu gosto de contar a minha história de onde eu vim até onde eu estou aqui agora, e eu sei que aqui, esse ponto, ainda é a metade do caminho, ainda tem mais um monte de coisa para crescer, para viver com Deus, para que você entenda que se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa, tá? Então, eu, Pri, nasci no lar cristão, sou filha de pais pastores, então sempre fui rodeada, cresci nos princípios da palavra. Quem é aqui aluna mais antiga, né, lembra que eu sempre conto que a minha mãe me sentava, obrigada mesmo, viu, gente? Do mesmo jeito que eu tomava banho, que eu escovava dente, que eu tinha que comer direito, eu também tinha que ler a Bíblia, desde os 6. Eu lembro da minha mesinha de fórmica azul, com o meu abajur de porcelana de ursinho. Gente, aqueles abajur de bichinho, enfim. Então, nasci nesse lar cristão. A primeira vez que eu tenho lembrança, tá? De ter ido à frente e ter recebido Jesus, eu tinha uns 3 anos de idade, tipo esses cultos de quarta-feira. Mas, obviamente, né, que eu fui confirmando o meu relacionamento com Deus com o passar dos tempos. Ah, Pri, então a sua vida não tem como ser igual a minha, porque eu nasci em lar cristão. Calma, tá? O fato de você nascer no lar cristão é muito bom, é uma bênção, você já é criado nos princípios, mas não te exime de passar pelas dores da vida. Não existem dores que alcançam todas as casas, né? Ou praticamente todas elas. Então, eu tive essa infância, né? Entre aspas, ok, tranquila. Só que quando chegou bem no período bem crítico, dos 16 para os 17, aconteceu assim um monte de mudança de uma vez. Eu passei na faculdade, né? Para quem não sabe, eu sou formada em design de moda, aqui pela UFC, aqui de Fortaleza, Universidade Federal. Passei na faculdade, ao mesmo tempo os meus pais estavam vivendo um momento de divórcio bem complicado, bem difícil e que gerou uma mágoa no meu coração com o meu pai muito grande. Eu passei mais de 6 anos, praticamente todo o meu período da faculdade, em briga constante com meu pai. Muito. Eita, que enganchou! Muito desse tempo, desses 6 anos, foi sem falar com ele. Quando eu falava, era pra brigar. E aí, né, eu tava entrando na faculdade, que é um mundo completamente novo, com pessoas totalmente diferentes, tá? Tive que me mudar, tive que vir morar na casa da minha avó, então já tava longe da minha casa, do meu habitat natural. Logo no começo eu não tinha meu quarto, que era o meu costume desde criança, que eu já tinha na minha casa. Tinha que dividir o quarto com a minha avó. Então, ou seja, não que isso fosse problema, mas meio que você perde a sua privacidade. Estava na faculdade e estava passando por esse tempo de divórcio. E tive que mudar de igreja. Mas para mim, o mais difícil é que os pilares, as pessoas que eu tinha na minha vida como referência, principalmente o meu pai, porque eu sempre me espelhei muito nele, né, como aquele que estudava a Bíblia, que pregava, estava totalmente afastado dos caminhos de Deus, né? E aquilo meio que deu um curto-circuito na minha cabeça. Então, eu entrei num processo de depressão, num processo de ansiedade. Na época, eu não sabia, porque a gente não tinha essa facilidade como tem hoje, né?
de ter acesso aos psicólogos, que são uma bênção. Então, o que eu tinha eram tias que me amavam muito, que conversavam comigo, que me ajudavam. Tinha a igreja que eu já estava começando a frequentar, que é a que eu frequento até hoje, que é a Seven Church. Esse ano vai fazer 20 anos que eu estou lá. Eita, passa rápido, viu? Então, tinha todas essas mudanças e eu não estava mais debaixo das asas dos meus pais. Eu tinha que começar a desenvolver o meu relacionamento com Deus por mim mesma. Porque é tipo assim, é tipo a sua vida financeira. Mesmo que você trabalhe fora, enquanto você está na casa dos seus pais, você meio que tem aquela segurança, né? Tem alguém que vai pagar a sua luz, alguém que está ali pagando a internet, que se você ficar doente, precisar de um remédio, a pessoa tá ali para lhe acudir. E na casa da minha avó, já era um pouco diferente. Eu tinha apoio, mas a minha avó, ela vivia com aposentadoria. Eu era que tinha, né, que já gerar ajuda para ela, o que não era lá tão fácil. Então, o meu grande problema é que eu buscava a Deus nessa época. Eu nunca cheguei a me afastar assim, chutei o balde, fui para longe de Deus. Mas eu vivia na igreja, só que longe de Deus. E aí a minha vida era cheia de altos e baixos, tipo assim, uma montanha-russa. Hoje eu amanheci, uhul, tô bem, viva o Espírito Santo, yes, maravilhoso, lindo. No outro dia eu acordava e dizia assim, Deus, por que o Senhor não me leva logo? Porque eu sabia, a depressão era algo tão forte em mim que eu orava pedindo para Deus me levar para o céu. Porque eu dizia assim, eu não posso me matar, porque eu sei que o suicida, né, ele não vai para o céu. Olha o que era a minha cabeça. A cabeça de uma pessoa adoecida na alma, ferida, né, magoada, que se sentia rejeitada, que não perdoava, que era juíza das outras pessoas. Eu vivia de acusar o meu pai do que ele fazia de errado, a minha mãe, todo mundo que estivesse ao meu redor. Se eu pudesse, eu vivia lá colocando o dedo na cara das pessoas. Então, eu pedia para Deus me levar. Pensa só. E aí, o problema é que eu não entregava, tá, 100% da minha vida para Deus. Eu nem perdoava meu pai, nem ia, nem saía. Então, ficava aquele negócio ali aprisionado. Existem muitas pessoas que conhecem a Jesus, leem a Bíblia. Gente, nessa época eu lia a Bíblia todo dia, do mesmo jeito que eu leio hoje. E o problema, e é por isso que você vai já entender por que eu falo tanto das emoções, é que se você não tiver as suas emoções saradas, Deus ele não consegue penetrar no todo na sua vida. A nossa falta de perdão, ela gera muitos problemas. Não só no relacionamento com a pessoa com quem você não perdoa. No seu relacionamento com Deus, na sua vida financeira, no seu relacionamento com as outras pessoas. Gera problema em tudo, tá? Então, no meio desse deserto, no meio dessa confusão toda, desse caos, Deus, ele sempre foi bom. E assim como Deus nunca me abandonou, ele nunca vai abandonar você também, viu? Você que tá aí me ouvindo, que talvez você esteja dizendo assim, ai meu Deus, estou passando exatamente por isso. Calma. Deus, ele não nos abandona. E eu sempre tive o Espírito Santo comigo, que falava comigo assim, gente, em detalhes. Tinha dia que eu não tinha dinheiro da passagem, eu dizia assim, oh Deus, hoje eu não tenho nem para chegar na faculdade. Mas eu não vou nem mentir que eu tava com vontade de comer tal coisa. E aí eu ia fazer a minha parte. Esse dia eu lembro específico, né? Eu tava na monitoria, e aí uma amiga minha ligou e disse assim, ei amiga, eu tô precisando de ajuda pra escolher a roupa pro meu namorado. Tu que é estilista, né, que era como se chamava naquela época, vão me ajudar? Eu disse, vou, tava do lado do shopping, eu ia a pé. Fui com essa minha amiga, a gente escolheu, fez tudo, eu já ia pra casa e disse assim, não, pera, vamos lanchar, tu me ajudou tudo, eu não tenho dinheiro pra pagar em uma consultoria não, mas eu ainda tenho pra pagar um lanche. E aí ela, né, foi lá e a gente comeu. E gente, ela disse assim, o que é que tu quer comer? Eu disse, não, o que tu escolher, amiga, tá bom, vamos junto. E ela foi exatamente no restaurante daquilo que eu queria comer. Então, gente, mas era só um sanduíche. Pra mim, naquela época, era assim, o cuidado de Deus ao vivo. Um Deus assim de detalhes. De um dia eu estar chorando porque eu não tinha uma Bíblia para estudar. E no outro dia, como eu contei aqui numa das aulas, vinha um amigo meu dizer, amiga, eu comprei essa Bíblia pra mim, eu nem escrevi meu nome ainda. Não sei por que eu esqueci, mas Deus disse que era pra eu te dar. Então tá aqui, tá com a minha dedicatória. Então, Deus, o Espírito Santo, ele ia como ele faz ainda hoje, me mostrando a presença dele em detalhes. E além disso, né, ele me deu os meus mentores que me acompanham até hoje, desde aquela época até hoje, que foi o reverendo Munguba Júnior e a pastora Isabelle. E sem eles, eu não tava nem aqui viva, tá? Então eram muitas horas de gabinete que eu só chorava, que eu só soluçava, que eu só chorava, só soluçava. E ele chegava e dizia, ouvia tudo, né? Escutava tudo e no final ele só dizia,
meu amor, minha filha, você precisa perdoar o seu pai, tá? Então, nessa busca por Deus, eu fui conhecendo um Jesus diferente daquele que eu conhecia na minha infância. O Deus que eu conhecia na minha infância era um Deus, às vezes, distante, né? Às vezes que não estava ali. Na minha infância, por exemplo, eu não ouvia falar muito do Espírito Santo. Na igreja que eu frequentava não era muito comum. A gente estudava muito a Bíblia, orava, mas essa vibe assim, dons do Espírito Santo, orar em línguas, nem tinha isso. Eu olhava e dizia assim, não, existe, mas eu acho que não é pra mim. Então foi nessa época que eu fui descobrindo esse relacionamento diferente, tá? Com um Deus que não estava ali tão distante, mas que eu vi o meu suspiro mais interno. Gente, foi a época de maior dor, foi a época de maior sofrimento, assim, em termos de circunstâncias, mas foi a época que eu mais vi Deus fazer, assim, milagres que eu olho hoje e digo assim, gente, como é que pode, tá? Então, Jesus, ele fez isso e ele faz isso todos os dias para lembrar pra gente que mesmo quando nós estamos fracas, aí é que ele é forte. Quando eu digo assim, não tenho mais força. Não, Deus, hoje eu não tenho força para me levantar da cama. Porque só quem já passou por depressão sabe que tem dias que você não tem vontade de fazer nada. Que você não tem vontade de comer. Gente, nessa época eu era tão magra, porque eu não tinha ânimo para comer. Às vezes eu passava um dia inteiro e se a minha avó não viesse bater na porta do quarto, eu não comia. Eu tava até conversando com a minha sogra e lembrando da minha avó. Eu até postei foto dela dia 1º de março, que era o aniversário dela. Ela era a prova do cuidado de Deus. É como se fosse ali o Espírito Santo comigo, porque mesmo com Alzheimer, né, quando ela foi ficando bem velhinha, a pergunta que ela sempre fazia era, filha, tu já comeu? Né, porque nessa época eu não tinha vontade de comer, então ela me obrigava a comer como toda boa avó. E aí, tá, eu melhorava, né, eu avançava, eu crescia, eu avançava, só que o gigante na minha vida eram as minhas emoções. Eu ia, conseguia um emprego bom, conseguia um estágio bacana e as minhas emoções me derrubavam. Eu ia, melhorava, conseguia construir amizades melhores, né? Conseguia melhorar financeiramente, as minhas emoções me derrubavam. Por quê? Porque eu chegava na empresa e como eu não sabia qual era a minha identidade, como eu me sentia rejeitada pelo meu pai, eu me colocava, né? Eu me conectava com outras pessoas doentes, trabalhos doentes. Então, assim, como na minha cabeça o meu pai tinha me abandonado e me maltratado, era a visão que eu tinha, não é que era a realidade, tá? Era a visão que eu, Pri, tinha, eu me sentia que aquilo era a minha identidade. Então, gente, pensa nos empregos que eu arrumava. Eu tive um emprego que quando o dono da empresa chegava, todo mundo se tremia, porque ele gritava assim, que o quarteirão inteiro ouvia, e ele não gritava boas palavras, era assim, um negócio de A a Z, né? Todos os palavrões que você possa imaginar. E aí uma vez ele brigava, e hoje eu entendo que era Deus que me guardava, né? Porque um dia ele olhou pra mim e disse assim, você vem lá da faculdade federal, gostei de você, porque é sinal, né? Ele gostou de mim só por causa da faculdade que eu fiz. E aí no meio da briga, quando ele brigava com todo mundo, que ele gritava, que era assim, apavorante, comigo ele não dirigiu o olhar, era o anjo de Deus ali, guardando, mas assim, uma sequência de lugares em que eu entrava, que eu era capaz, que eu conseguia fazer a diferença, mas que eu não permanecia. Por quê? Porque eu tinha portas e janelas abertas. Lá em Provérbios, no capítulo 25, ele diz que a pessoa que ela não tem controle emocional, que ela não tem autocontrole, ela é uma pessoa com portas e janelas caídas. Isso não fala só do que as outras pessoas conseguem entrar no seu coração, do mal que elas conseguem fazer, né? Tipo assim, qualquer coisa ele atinge. Mas isso fala também de que no reino espiritual, você abre portas para que Satanás haja na sua vida. Satanás, ele não tinha poder para entrar em mim, mas ele tocava em tudo que tinha nas minhas mãos. Então, a minha vida financeira era um caos. Por quê? Porque eu não me sentia merecedora de ter aquilo, né? Por mais que eu fosse a melhor aluna da minha sala, gente, eu era a melhor aluna da sala. A melhor. Numa prova que ninguém conseguia tirar 7, eu tirava 9, 9,5, tá? E ainda assim, todas as minhas amigas tinham bons empregos. Eu era, tipo assim, a gata borralheira, aquela que não conseguia ficar num bom estágio. Todos os estágios que eu arranjava eram de pessoas que passavam dos limites,
que não valorizavam. E hoje eu entendo que tudo isso é porque eu tinha a síndrome, né, do mendigo. Por quê? Porque eu andava vestida com a minha roupa de mendigo, eu era salva. Eu tinha Jesus, eu tinha o Espírito Santo, mas eu não abria mão, né, pela minha falta de perdão, pelo rancor que eu guardava no meu coração, pela mágoa que eu tinha. Eu não abria mão daquela roupa ali, aquele cheiro de cachorro molhado. E, gente, não tem como você se conectar com boas pessoas, você ter bons relacionamentos se o seu coração tá todo ferido. Você vai atrair pessoas feridas. Ai, Pri, tá rogando praga? Não, gente, é cientificamente comprovado, tá? E aí, esse era o grande gigante. Eu tinha baixa autoestima, ansiedade, carência, não me sentia digna, sempre colocava as benditas das roupas de mendiga. E aí as raízes de rejeição, Jesus vinha, parecia assim, ele arrancava aquelas raízes, doía. Aí eu ia lá, plantava tudo de novo. Jesus ia arrancar. Gente, olha, o Espírito Santo teve que ser muito, muito paciente, tá? Depois de um processo de muitos anos, né? Como eu falei pra vocês, 6 anos, eu finalmente liberei perdão pro meu pai, porque eu entendi que perdão não era sentimento. Que eu não tinha que esperar que o meu pai fosse a pessoa mais correta do mundo, porque na minha cabeça era assim, eu vou perdoar. Quando ele fizer o que é certo, eu perdoo. Quando ele me pedir desculpas, eu perdoo, né? Porque eu sou a melhor pessoa do mundo, eu não tenho defeito, eu sou perfeita. Única, quando você diz que não perdoa, é isso que você tá dizendo, tá? Você é a perfeição em pessoa, que você não comete erros e que o outro é digno de toda a sua fúria e de toda a sua ira, porque ele falhou com você. No final das contas, era isso que eu dizia. Então, finalmente, para a honra e glória do Senhor Jesus, depois de muito gabinete, depois de muito meu mentor falar comigo, muita pastora Isabel conversar comigo, eu liberei perdão para o meu pai, tá? Isso aí eu já estava no final da minha faculdade, já estava entregando monografia, já estava avançando, já tinha entregue monografia até, já estava, né? Então foi todo um período que eu passei acorrentada. Pri, precisava desse tempo todo? Não precisava, só que a minha cabeça era dura. E aí quando eu liberei perdão, eu consegui uma boa colocação no trabalho. Eu comecei a namorar com o Tess, que hoje é meu marido e que inclusive, né, se tornou meu amigo por causa do dia que eu dei o testemunho que tinha liberado perdão. Então, assim, o perdão, ele destrava essas áreas na sua vida. Não perdoe o outro porque o outro merece. O perdão não é porque o outro merece, é pra você ser livre, tá? E aí, né, parecia que agora ia. Não, perdoei meu pai, tá tudo certo, tudo maravilhoso. Agora vai. Sair do caritó, né? Por quê? Porque quando você não perdoa, não tem relacionamento que dê certo na sua vida. Ou você arranja traste, ou como eu dizia, teve uma época que eu disse pra mim, não, gente, é melhor estar só do que mal acompanhado. Então chegou uma hora que eu disse, eu tô cansada, né, do meu dedo podre. O meu dedo podre, ele não vai mais funcionar. Eu vou ficar aqui quieta, parada, sem me relacionar com ninguém, porque só dá problema, né? Quem aí já sofreu da síndrome do dedo podre? Não precisa dizer eu, calma, tem jeito. Gente, se eu tive, qualquer pessoa tem jeito, né? Então, casei, foi melhorando as coisas, tá? E aí, de novo, num período que eu ia muito bem. Gente, eu tinha um trabalho que na minha profissão, né, eu ganhava um salário que era muito, muito, muito bom, tá? Pra formação que eu tinha, eu era gestora numa empresa que era multinacional. A gente fabricava aqui, mas a gente só vendia para a Europa. Depois foi que a gente começou a vender no Brasil e depois para os Estados Unidos. Então, assim, era uma empresa que tinha uma visão completamente diferente, tá? Das empresas daqui. Então, Deus me honrou com um bom trabalho, com um bom casamento. A gente chegou a morar em lugares aqui em Fortaleza de apartamentos que eram tão grandes que eram 2 apartamentos por andar, em bairro nobre da cidade. E aí eu tava, ó, crescendo. Só que qual era o problema da Pri? Ela não tinha raízes profundas. Mas Pri, tu tem essa vida todinha com Deus. O problema de que quando você tem raízes doentes, é que por mais que você tente mergulhar na palavra, a palavra não encontra lugar para crescer no seu coração. Lembra lá da aula das ervas daninhas? Eu era cheia de ervas daninhas. Eu estava muito preocupada com a circunstância, muito preocupada com um trabalho que eu ficava lá dentro 12, 13 horas por dia, tendo que dar resultado, tendo que bater meta e zero preocupação com o meu relacionamento com Deus. E aí as prioridades eram todas invertidas, porque se Deus não era minha prioridade, minha família deixava de ser,
meu casamento deixava de ser, meu filho deixava de ser. Então, ó, ficou tudo bagunçado de novo. Eu já tinha jogado fora a roupa do rancor, mas a minha mente ainda tinha uma coroa de cinza. Eu já tinha jogado fora a roupa, mas existem coroas que a gente carrega na cabeça. Como assim, Pri? Mentalidade adoecida, pensamentos, crenças que você carrega aí nessa sua cabecinha, que elas ficam o tempo todo te arrastando para a lama. Ou elas te arrastam para a lama do pecado, para a lama da tristeza, para a lama da culpa, tá? Todo tempo me arrastava. E aí, o que aconteceu? Adivinha? Consegui a proeza de destruir com tudo. Por quê? Uma pessoa doente, ela se sabota. Só que era um ponto que não era mais só a Pri sozinha que se destruiu. Eu tinha um casamento, eu tinha um filho. Então, afetou a minha família como um todo. A minha decisão, a minha falta de equilíbrio emocional. Porque o que foi que aconteceu? Como eu não tinha equilíbrio, quando tinha estresse na empresa, eu adoecia. Só que você viver isso ao longo de 7 anos, você praticamente enlouquece. E aí o Tess dizia, minha filha, você tem que ter equilíbrio e tal. Conversava comigo. Entrava no ouvido, saía no outro. A minha mentora chegava, minha filha, você tem que cuidar da sua casa, você tem que ser uma mulher sábia. Olha como é que tá a sua casa, você entregou na mão de uma secretária e nunca mais quis saber de nada disso aqui. Entrava no ouvido, saía no outro ouvido. Porque eu não tinha equilíbrio emocional. Eu não tinha sabedoria, o meu coração era muito orgulhoso para ouvir o que as outras pessoas tentavam me mostrar. Então, na minha cabeça, não, eu é que tô certa, eu tenho que cuidar da minha carreira. E aí, de novo, né, joguei tudo pra cima, porque chega num ponto que você não aguenta. E aí eu amanheci e não anoiteci nesse trabalho. Meu marido quase que morre, mas antes quase que ele me mata assim, né, com palavras doces, dizendo assim, minha filha, não foi isso que a gente combinou. E aí veio crise financeira, depressão. Não veio crise no casamento, porque meu homem é um homem santo. Tá até aí o bichinho. É um santo homem de Deus, que teve muita paciência comigo, né? Que não pegou assim, de qualquer outro marido tinha dito assim, não, essa mulher aqui é louca. Tem jeito não, vá-se embora, né? Graças a Deus que isso não aconteceu. Mas foi o fundo do poço de novo. A gente perdeu o apartamento, perdi trabalho. O conforto, né, financeiro que a gente tinha foi tudo por água abaixo, tá? E aí, só que foi nesse fundo do poço que Jesus me curou. Que ele me mostrou outras áreas da minha vida que eu precisava mudar. Que ele me fez entender o seguinte, minha filha, você não precisa ficar nessa montanha russa. Você não precisa ficar nesses altos e baixos, esperar chegar no limite para deixar agir na sua vida. Por que você não deixou agir logo? Por que você não me ouviu antes de você jogar esse trabalho para cima? Né? Eu podia ter consertado. E aí Deus foi lá, pegou os caquinhos tudinho do vaso todo quebrado e foi, né? Jogou a água do Espírito Santo e foi lá, moldando o vasinho, né? E aí, Jesus me mostrou os meus erros, me mostrou as raízes. Eu tinha arrancado as ervas daninhas, mas no lugar de colocar Deus, eu coloquei o quê? Trabalho, status, dinheiro. Então, financeiramente, eu era bem, tá? Só que esse financeiramente bem, a minha saúde estava indo por água abaixo. Física, emocional, meu casamento, tudo tava indo ladeira abaixo, tá? E aí foi lá na sala de um apartamento bem pequenininho que a gente teve que voltar a morar, num bairro bem mais humilde mesmo, né? Mas foi lá, em muitas madrugadas. Gente, quando eu falo pra você que a oração da madrugada, ela muda a vida de uma pessoa, é porque aqui em casa a nossa vida foi transformada. A gente já viu pessoa com, né, na época que meu sogro, que ainda estava vivo, que ele pegou bactéria de UTI, aquelas que não tem cura. A gente já viu meu sogro voltar da vida, já vi minha sogra, né, que saiu daqui de casa quase morta para o hospital, voltar da vida, e eu já vi a minha vida ser transformada. Então, foi lá no chão dessa sala, sem muito conforto, sem muita coisa, das coisas que eu achava que eu precisava. Não, porque eu preciso desse emprego. Eu fazia do meu trabalho a minha identidade, eu era aquilo ali. Só que Deus permitiu que eu perdesse tudo e Ele usou essa dor para me mostrar quem eu era nele. Então, às vezes, você tá aí e talvez tá perdendo várias coisas da sua vida, mas é porque Deus está tentando abrir essa sua cabecinha dura, como a minha já foi um dia, para te dizer. Ele é que deve ser o centro da sua vida. E aí Jesus foi me moldando, foi quebrando o meu orgulho,
me deu um propósito e a minha identidade. E é aí que entra... Lembra que eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Isaías 61? É aqui que entra Isaías 61, tá? Por quê? Porque eu tava estudando esse capítulo esses dias, eu disse assim, gente, tá aqui o versículo que fala do meu propósito. Tem até uma aluna aqui que perguntou o meu versículo parecido, eu não sei se ela tá aqui, a Ale, tá? Mas Ale, vou já te mostrar aqui qual é o meu versículo favorito da Bíblia. Então, nesse tempo difícil, Deus me deu um propósito, Deus abriu os meus olhos e Ele me fez entender que a cura que eu recebi, ela não é só pra mim. Que os aprendizados que eu vivi, as dores de cabeça que eu tive, né? O tanto de vezes que eu errei, que eu caí, me levantei, não é só pra mim. Aonde você foi ferida, aonde é o lugar da sua dor, é o lugar que Deus vai te usar para abençoar a vida de outras pessoas. Então hoje eu tenho muita tranquilidade para conversar com você sobre perdão, sobre inversão de valores, sobre não ser uma mulher sábia, sobre ser uma mulher completamente tola e enlouquecida, porque eu já fui todas essas coisas. E eu já sei, né, o caminho que a Bíblia mostra pra gente sair dessa situação. Então vamos lá para Isaías 61 que você vai entender, tá? Pega também o seu material, o seu kit que eu pedi para você trazer para essa aula. Um acessório de cabeça, um negócio cheiroso, né, que pode ser um perfume ou um óleo, e uma roupinha de colocar por cima, tá? Quem conhece Isaías 61 já sabe o que a gente vai fazer aqui. Então, olha o que ele diz. Esse versículo 1 aqui, ele se refere sobre Jesus, tá? Só que o que eu quero lembrar aqui antes de você ler? Jesus, quando ele foi, ele disse assim, eu coloco sobre vocês, os discípulos que estavam com ele, nós que ainda iríamos os converter, toda a autoridade. Né? Ele diz assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eis que eu envio vocês e que vocês vão fazer obras ainda maiores. Então, tudo que eu vou ler aqui não é porque eu, Pri, tenho autoridade, mas é porque Jesus foi lá e pagou o preço, tá? As coisas que estão na Bíblia a gente tem acesso por causa do sangue de Jesus. Então, ele diz lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1, tá? O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. O que é esses contritos de coração, Pri? É quem tá com o coração todo quebrado, todo espedaçado. Lembra que eu disse pra você que eu já tive com o meu coração espedaçado? Pronto. É pra falar com essas pessoas. A proclamar liberdade para os cativos. Hoje, Deus quer livrar você desse cativeiro. E tem muitas pessoas que estão aqui que Jesus ele já abriu a chavezinha da caverna que você mora. Só que você não sai daí de dentro porque você se acostumou tanto a viver nesse escuro, dessa depressão, dessa culpa, dessa dor, dessa autocomiseração, desse vitimismo, que você não sai. Você se acostumou com a escuridão. E hoje Deus pediu para eu vir aqui te lembrar que a grade ela já está aberta. Então hoje você vai se levantar e vai sair desse lugar de escuridão. E ele fala também, tá? Liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Hoje Deus quer quebrar essas algemas. Pri, quando a Bíblia fala de algemas, que algemas são essas? São cadeias espirituais que nós, muitas vezes, é a gente que estende os braços para Satanás colocar. Como assim, Pri? Eu, nos 6 anos que eu não perdoava o meu pai, o que é que eu fazia? Ó, Satanás, tá aqui minha mão, pode me amarrar. Porque legalmente, quando você lê lá, por exemplo, Mateus 18, ele fala, o servo que não perdoou, ele foi entregue aos verdugos, que é o quê? Aqueles que oprimem, aqueles que aprisionam as pessoas. E aí, aquele senhor que representa Deus, ele diz assim, que ele fique preso até que ele pague a dívida. Então, quando você não perdoa a si mesmo e aos outros, você vive numa prisão. Então, hoje é o dia para você ser livre. Deus quer quebrar essas cadeias, tá? E aí ele continua, versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar os tristes. Pri, o que é isso? O ano aceitável do Senhor? É o tempo que Jesus veio, né, e estabeleceu o ano aceitável do Senhor, são as boas novas do Evangelho. E o que é esse dia da vingança? É a segunda vinda de Jesus. Nós estamos entre o ano aceitável e o dia da vingança, mas eu quero dizer para você que o dia da vingança, o dia do juízo e da justiça de Deus, ele está chegando. E Jesus, ele não vai mais vir como a gente leu lá em Isaías 53, o cordeirinho mudo, oh, tadinho. Não. Jesus, ele é o rei da glória, ele vem montado num cavalo branco e ele vem para pegar a sua noiva e tomar para ele, para trazer
juízo sobre aqueles, né, que não se renderam aos pés dele. Então, por favor, não espere chegar a última hora para você ser livre, para você construir um relacionamento profundo com Deus. Porque o que aconteceu com as 10 virgens? 5 delas eram prudentes e 5 eram tolas. Todas as 10 estavam dentro da igreja, só que só 5 tinham óleo de unção. Só 5 tinham construído intimidade com Deus. Se você deixar para construir de última hora a sua intimidade com Deus, pode ser que o noivo chegue e você fique trancada pelo lado de fora, porque você foi atrás de buscar óleo, quando você já devia estar carregando ele. Hashtag fica a dica. Bora continuar. Então, né, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, né, do nosso Deus. A consolar todos os tristes. Deus hoje tem consolo para a sua vida. Os tempos que nós temos vivido não têm sido dias fáceis. Muitas pessoas estão de luto, estão doentes, talvez tenham perdido entes queridos, mas Deus hoje, o Espírito Santo, o único que é conhecido como Consolador, ele quer consolar hoje a sua vida, tá? E aí, versículo 3, a ordenar acerca dos tristes em Sião, que se lhe dê glória em vez de cinzas. E aqui eu quero até pegar outra versão aqui da Bíblia, eu vou pegar aqui a King James para ler essa parte, porque em outras versões ele fala uma coroa de glória, né, em vez de cinzas. Deixa eu abrir aqui na versão da King James, que ela vai ficar melhor essa parte. Calma lá. Cadê aqui? Então agora, o que você vai fazer? Você vai pegar, lembra que eu pedi para você pegar o seu acessório de cabeça? Quem pegou? Fale aí pra mim, tá? Pega aí seu acessório de cabeça. Ó, ele nos chamou para dar a todos que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas. Então, hoje, lembra que eu falei para você que eu andava com uma coroa de cinzas na minha cabeça? Deus, ele precisa renovar a sua mente, mudar as suas crenças, tirar as coisas erradas que estão aí na sua cabeça. Então, Pri, o fato de eu colocar esse acessório, né, ó, tá aqui o meu, na minha cabeça, vai mudar a minha cabeça assim, ó, no piscar de olhos? Não, não vai mudar, gente. Isso aqui é um simbolismo. Pra quê? Pra gravar na sua mente, pra sempre que você pensar em ter pensamentos ruins, sempre que você pensar nas mentiras que Satanás plantou, você se lembrar que você tem uma coroa de glória no lugar de cinza. Então, ó, você vai pegar a sua coroa e vai colocar aí na sua cabeça. No final, eu vou orar por todos os itens, tá? Pela sua vida, principalmente. Então, hoje, Deus está pegando essa coroa de cinzas, esse pensamento que você tinha de morte, de amargura, e está substituindo por uma linda coroa, tá? E aí, ele continua, ele fala em óleo de júbilo em vez de pranto. Óleo de alegria. Hoje, Deus quer pegar esse seu choro aí. Ai, Pri, quer dizer que eu nunca mais vou chorar na minha vida? Não. Quer dizer que Deus quer pegar esse choro contínuo que você tem vivido aí na sua vida. E ele quer derramar óleo de alegria. Qual é o significado do óleo na Bíblia? Eu peguei até o óleo chique do meu marido. O óleo na Bíblia, ele significa a unção do Espírito Santo de Deus. O óleo, ele era usado para ungir reis, sacerdotes e profetas. E o que a Bíblia diz sobre mim e sobre você? Lá em 1 Pedro, que eu constituí para mim uma nação de reis e de sacerdotes. Então, eu e você em Jesus, pelo sangue dele, não porque a gente possa fazer alguma coisa, nós somos constituídas rainhas, princesas na presença de Deus. Então, você vai pegar, lembra que eu pedi para você pegar um perfume, tá? Pega lá o seu perfume ou o seu óleo. Eu vou chamar aqui o meu marido, porque, né, simbolicamente ele vai me ungir aqui e vai ungir você. Vem cá, amor. Então, esse óleo aqui significa a unção. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, você tem a glória de Deus sobre a sua vida. Norma Helena, tu é chique, tu tá com óleo de Esther. O meu não é de Esther não, mas é lá do Engedi, né? Lá de Jerusalém. Israel. De Israel, é chique. Vai, aparece, amor, pra menina te ver. Ó, meu marido, é lindo, né, gente? Vamos ungir. Bota a mão assim, ó. Você que tá aí na sua casa, você pega o seu óleo e você passa, viu? Ou o seu perfume. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você receba hoje o óleo de alegria, tá? No lugar da tristeza. E aí ele continua. Calma, né?
E ele diz assim, um manto festivo em lugar de um espírito abatido. No lugar das suas vestes, né, da sua roupa de mendiga. Lembra da roupa de mendiga que a gente já jogou fora? Yes! Agora você vai pegar o seu manto festivo. Gente, o mais festivo que eu tinha era esse daqui. Então a gente vai vestir. Veste aí o seu manto. Que é hoje, rapaz, o negócio. Ai, calma lá. Se veste, fica bem bonita. Olha, vocês estão fazendo aí, né? Colocou o seu manto de festa. Pronto. Agora você está uma princesa completa. Que antes você estava andando só com as roupinhas bonitinhas. Mas agora você tem a coroa, tá? Na sua mente, nos seus pensamentos. Você tem as vestes para guardar o seu corpo, para guardar o seu coração. E o principal, você tem o óleo da alegria, que é o Espírito Santo de Deus, tá? E aí ele diz... óleo de júbilo, manto festivo em lugar do espírito abatido. E aí agora chega a nossa parte aqui, como árvores plantadas em Deus. Porque que esse é o tema da nossa aula de hoje, tá? E eles, elas, eu e você, tá? Serão chamadas carvalhos de justiça. Plantação de Yahvé para manifestação do esplendor de sua glória. Você não vai mais ser aquela pessoa que reflete Deus pela metade. Você não vai mais ser aquela pessoa que reflete Deus só em uma área da sua vida. Você vai, olha o que é que ele diz. Manifestação do esplendor da sua glória. E por que Deus escolheu um carvalho? Porque o carvalho, ela é uma árvore que ela dura centenas de anos. Quanto mais vem a tempestade, mais forte o carvalho fica. Quanto mais vem a tempestade, mais as raízes desse carvalho se aprofundam. Você não vai mais ser o joio, que é aquela planta que se confunde com o trigo, tá? E ela não se dobra para Deus, ela é orgulhosa, ela não dá fruto. Você não é mais uma árvore infrutífera. Eu declaro sobre a sua vida frutificação. Primeiro no seu caráter, na sua vida, né? Nas suas emoções, na sua saúde, no seu corpo. Eu declaro que hoje, se tem aqui nessa aula alguma mulher que queria muito ter filhos e não podia, eu declaro que hoje Deus te torna uma mulher frutífera. Não porque eu saiba alguma coisa, porque eu tenho, mas porque é o Espírito Santo que está dizendo para falar isso para você. Hoje Deus abre o seu ventre, porque você decidiu tirar as suas roupas, as suas vestes antigas e colocar as suas vestes de princesa, tá? Plantação de Yahvé para manifestação do esplendor da sua glória. E aqui no versículo 4, é o versículo que fala do meu propósito, e que eu espero que a partir de agora eu possa compartilhar ele com você, tá? Eles, né, elas, reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. O meu propósito, o chamado que Deus tem para a minha vida, aquilo que Ele me chamou para fazer, a minha família, porque esse versículo aqui não é o meu propósito só meu, é primeiro o propósito do meu marido, e eu me encaixei na missão dele. O propósito da minha casa é levantar as ruínas. Assim como um dia Deus restaurou a minha vida, restaurou a vida do Tess, quem sabe do nosso testemunho sabe do nível de ruínas que era, né? Quem conhece. Deus, Ele nos levantou para usar, para sermos reconstrutores de ruínas. É um trabalho que nem sempre é fácil, mas que é muito valioso. E quando Ele fala que em ruínas, são ruínas das almas, né? Almas que foram destruídas de geração em geração. Maldições que foram passadas de vós para pais, para filhos, coisas e coisas. E Deus hoje, né? Ele me chamou e eu tô aqui atendendo o chamado dele, que é de restaurar as ruínas. E hoje Deus tem esse mesmo chamado para você. Se você é carvalho plantado na presença de Deus, a primeira ruína que você vai restaurar é da sua própria vida. E eu, Pri, junto com o Tess, nós nos comprometemos com você, tá? De te ajudarmos nesse processo. Assim como a gente teve quem estendeu a mão, assim como a gente teve os nossos pastores, os nossos mentores, nós estamos aqui para ajudar você naquilo que a gente puder, na medida do possível, tá bom? Então agora eu vou orar. Tudo isso aqui foi para você ter o entendimento do que é que a gente está fazendo aqui. Tudo que a gente faz aqui é intencional, tá bom? Vamos orar juntas? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui. Senhor, eu quero declarar que hoje nós tiramos toda cinza da nossa mente.
tudo aquilo que remetia ao nosso passado, todo pensamento pecaminoso, cauterizado, todo vício, Senhor, pelo pecado, nós hoje rompemos em nome de Jesus. Nós rompemos com todas as cadeias, aquilo que nos prendiam. Senhor, hoje nós nos levantamos do nosso lugar de choro, do nosso lugar de morte, e nós nos encaminhamos para a Tua presença, porque nós decidimos ser como carvalhos, como árvores plantadas na Tua presença. Mulheres que refletem a Tua glória por onde passar, de uma maneira esplendorosa. Não para a glória do nosso nome, mas para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que sobre a cabeça de cada mulher, colocar a sua mão agora sobre a sua cabeça. Sobre a cabeça, sobre a mente de cada mulher, eu declaro que nós temos a mente de Cristo. Porque é isso que a Tua palavra fala. Eu declaro que os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de te enxergar e de nos enxergar é transformada hoje, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro que no nosso coração hoje está o óleo da alegria. Que onde havia choro, onde havia angústia, tristeza, prisões, Senhor Deus, que prendiam a nossa alma, assim como um dia eu fui livre, eu declaro liberdade para cada uma dessas mulheres. Eu declaro, Senhor, que o rancor não tem mais poder sobre o nosso coração, que a culpa, que os pecados, eles não nos tornam mais prisioneiras. A partir de hoje nós somos livres pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, que nós hoje estamos vestidas com vestes reais. A nossa roupa de mendiga, ela foi lançada fora. Ela foi queimada lá na cruz, rasgada junto com os nossos pecados. A Tua palavra diz em Colossenses que lá na cruz o Senhor riscou, rasgou o escrito de dívida que era contra nós e humilhou publicamente os principados e as potestades. As humilhações, as vestes de humilhações que a gente vestia, porque nós antes éramos escravos dos pecados, nós abrimos mão hoje. A Tua palavra diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Senhor, vem com restauração. Pai, eu quero declarar na vida de cada uma dessas mulheres as ruínas que elas têm vivido de geração em geração. Ruínas financeiras, ruínas dos relacionamentos, casamentos dos pais, dos avós que houveram divórcio, que houveram traições. Ruínas, Senhor Deus, de resquícios de aborto que foi feito de geração em geração. Hoje nós rompemos todo esse ciclo de morte, Senhor Deus, esse ciclo de amargura, de sequidão, de escassez. E eu hoje declaro vida abundante, porque o Senhor morreu na cruz para nos dar vida e vida abundante. Em nome de Jesus, amém. Amém, minha gente. Tudo certo? Todo mundo aí comigo. Gente, eu tô feliz que eu consegui fazer tudo isso, toda essa oração sem chorar. Porque ontem, enquanto eu tava estudando, eu chorei muito. Acho que é porque eu... já chorei tudo que eu tinha para chorar. Hoje, Deus está transformando a sua história. Tudo isso que a gente fez aqui hoje é só um simbolismo para gravar na minha mente e na sua mente que nós nunca mais seremos as mesmas. Amém? Vou até beber uma água. Ai, quem tá aí? Ô, Glória. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, gente. Pera, tá? Então, é isso. Você agora é um carvalho de justiça e você está sendo chamado junto comigo para restaurar as ruínas. Mas a minha vida está toda destruída. Calma, primeiro a gente restaura as suas, depois Deus vai te usar para restaurar a vida de outras pessoas. Enquanto você vai cuidando ali de outras pessoas, Deus já vai restaurando a sua vida também, viu? E é isso. O que é pra eu fazer agora, amor? Nem eu sei. Vai abrir o enraizar. Ai, é. Ó, gente, o corra boa, gente, é ter um sócio. Porque quando você assim não sabe mais nem o que vai fazer, ai, vai dar certo. Ó, então, gente, agora o Tess vai colocar lá no nosso grupo das alunas o link, tá? Do Enraizadas. Enquanto ele coloca o link lá, eu sei que tem meninas que já sabem o que é, que já entenderam, tá? Ele vai colocar lá. Lembrando que para as 15 primeiras mulheres, tá? Que entrarem no curso, vocês vão ter uma mentoria ao vivo e online comigo. Se essas aulas aqui são boas, vocês vão ver o que é uma mentoria com o senhor, meu marido, tá? Então, a gente vai ter a mentoria para as 15 primeiras. E o curso, ele vai ficar com desconto até hoje, meia-noite. Pode liberar lá o link, amor. Ó, o Tess já colocou o link lá no grupo. Quem de vocês já falou comigo que queria ser aluna, pode ir lá no link. Se você tiver com qualquer dificuldade, tu vai abrir o grupo, amor? Tess vai abrir o grupo lá, se você tiver qualquer dúvida, tá?
Bota no meu canal do Telegram, ou tu tem ele? Gente, ó, calma aí, não vão saindo daí não, que a gente ainda tem a aluna que vai ganhar o curso, viu? Presta atenção, tem que estar aqui ao vivo. Deixa eu só falar pra vocês algumas coisas sobre enraizadas, caso alguém tenha alguma dúvida específica que eu já posso responder, senão eu vou só revisando aqui, tá? Olha só, o enraizadas, as nossas aulas vão ser às sextas-feiras, tá? Às 19h30. Essa versão do enraizadas, diferente das outras, eu vou entregar as aulas pra vocês ao vivo. Por quê, Pri? Porque eu tô mudando muita coisa no curso, então vai ser entregue ao vivo, tá? Toda sexta agora a gente já vai ter aula. Toda sexta a gente tem a aula e você sai com suas tarefas, né, pra semana seguinte, pra você aplicar. Então, na sexta-feira a gente já vai ter aula de boas-vindas, já vou explicar como vai ser o curso e a gente já vai ter uma parte do conteúdo pra você começar a trabalhar na semana, certo? Sexta, 19h30. Pri, mas se eu não puder entrar toda sexta, não tem problema, as aulas vão ficar gravadas. E vai ficar disponível, tá? Na plataforma que é o Nutro, tá? Você vai ter acesso comigo, meu acompanhamento por Telegram. Tem várias alunas aqui do Enraizadas, então que elas podem, né, comentar. E comentem aí, meninas, como é Enraizadas. Tânia que diz que a gente aqui vai descascar você, né? Com muito amor e carinho, igual, bem delicado, igual descasco com a tangerina, mas vai dar certo, tá? A gente vai ter o acompanhamento pelo Telegram durante todo o período do curso. Eu falo que são 30 dias, mas na verdade a gente se estende um pouquinho, porque a gente não tem aula, não tem exercício tarefa nos domingos. E aí a gente estende um pouquinho mais o curso do que os 30 dias. Vai ter para todo mundo lá uma masterclass comigo e com o Tércio sobre os temperamentos, sobre relacionamento, sobre como isso pode te ajudar ou pode te atrapalhar na sua vida, tá? Vai ter outra surpresa, mas que eu só vou contar lá para as alunas. O pagamento, se você pagar até meia-noite de hoje, o valor dele vai ficar R$ 297. A partir de amanhã, né, hoje, meia-noite e 1, aí ele volta para o valor normal, que é R$ 349, certo? Quais são os módulos, Pri? O que eu vou aprender lá dentro? A gente vai aprender sobre quais são as nossas raízes de rejeição. Existem coisas que você tem plantado no seu coração, que você não sabe ainda, votos que você fez secretamente, que estão criando muralhas no seu coração e que você não percebeu, tá? A gente vai estudar sobre intimidade, como ter intimidade com Deus, como você ter constância no seu devocional e como você vai fazer para dar frutos que agradem a Deus, tá? Então, esse valor ele pode ser no boleto ou no Pix à vista e pode ser parcelado no cartão em até 12 vezes. Alguém tem alguma dúvida? Me falem aí. Se alguém tiver alguma dúvida, eu já tiro agora. Eita, que agora ficou calor aqui. Tá? E aí, se ninguém tiver mais dúvida, eu já vou dizer quem foi a ganhadora. Eu espero, em nome de Jesus, que ela esteja aqui. Porque tem que estar ao vivo para ganhar o curso Enraizados. Tá? Se você tiver qualquer dificuldade sobre o curso, sobre questão de pagamento, fala comigo no direct, que o que eu e o Tess a gente puder te ajudar, a gente quer ter você com a gente nessa turma, tá bom? Então, ó, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Falem aí pra mim. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Brincadeira, gente, tá? Então, ó, posso falar o nome aqui da pessoa que ganhou o curso Enraizadas? Me digam aí. Tudo certo? Já posso dizer o nome? Todas aí, apostos? Um beijo, Laurita. Deus te abençoe, meu amor. Então, olha só. Quais eram os critérios, tá? Para a pessoa ganhar o concurso? Tinha que estar aqui nas aulas ao vivo. Era uma coisa bem básica, tá? Fazer os resumos e compartilhar nos stories e comentar também, né? Sempre que eu dizia, ó, gente, vamos compartilhar tal post, vamos lá comentar. Então, eu procurei uma pessoa que atendesse todos esses critérios. E a pessoa que vai ganhar a vaga para o Enraizados, porque foi uma aluna, destaque aqui um exemplo que eu sei que vai aproveitar muito, é a dona Fran. Cadê tu, Fran? Fran, mãe de Niele e de Nádila.
Vó da Vidinha. Cadê a dona Fran? Tá aí? Fran, apareça agora, né? Ou apareça agora, senão não vai ganhar. Cadê a Fran, gente? Tava aqui nesse minuto, ela comentou. Chega. Ai, a foto vale é mesmo com desse, ainda bem. Olha aí, Fran está aqui. Francis Meire Macedo. Tá? Fran, me chama no direct para pegar os teus dados e poder liberar o teu acesso. Gente, vamos fazer a nossa foto de hoje. Ainda bem que a Condessa Tânia lembrou, tá? Parabéns, Fran. Deus abençoe. Que você aproveite muito Enraizadas. Ó, vamos fazer a nossa foto de hoje. Vou até pegar aqui a minha Bíblia, o meu óleo. Só quem vai entender aqui... Dá pra ver a coroa? Dá. Só quem vai entender essa combinação fantástica que eu tô aqui hoje é quem tava aqui na aula, tá? Bate aí o print. Foi? Bateram print, gente? Eu espero que sim. Viu? Ó, outra coisa que eu quero falar. Amor, eu vou pedir aqui ao vivo, que é bom que ele não tem nem como dizer não. Amor, posso sortear uma vaga do Enraizadas? Cadê uma? Sortear uma, pode não? Meu Deus, sorte. O meu sócio, ó. Gente, ó, o seguinte, só pra você que é minha aluna, que está aqui ao vivo, que ficou aqui comigo até agora, tá? Essas 51 alunas, só você que vai saber disso. Vou sortear uma vaga do Enraizados. O que você vai fazer? Eu vou botar um post agora, lá no meu feed, avisando que as matrículas estão abertas. Você vai lá e vai marcar o nome de 2 amigas. As regras eu vou dizer só aqui pra vocês. Eu não vou colocar lá no feed, porque senão vê um monte de gente que não tem nada a ver, que não fez nenhum curso, tá? Você vai marcar 2 amigas, tem que estar me seguindo e curtir a foto, ok? Então, é na foto que eu vou soltar já, que vai ter o nome lá, matrículas abertas, tá bom? Fran, Deus te abençoe, muito feliz que eu vou ter você comigo, tá bom? Me chama no direct, se você tiver qualquer dúvida sobre o Enraizada, se você tiver com qualquer dificuldade, qualquer desafio, me chama no meu direct para eu poder te ajudar, tá bom? Um beijo bem grande, Deus abençoe vocês muito e a hashtag de hoje, sou Carvalho, tá? Sou Carvalho. Compartilha o print, tá bom? Deixa eu ver o que mais. O sorteio, ok? Vagas abertas. As vagas vão ficar abertas até quando? Até quinta-feira ou até a gente esgotar o número de pessoas que eu consigo receber. Porque na sexta a gente já vai ter aula, tá? E eu preciso receber todas as alunas direitinho. O valor de 297 é só até hoje, meia-noite. Por favor, não chegue pra mim amanhã dizendo, ai, Pri, eu perdi, libera. Não vou poder liberar, é uma questão do sistema, tá? Então já estou avisando hoje. E vai lá, eu vou abrir uma caixinha agora nos meus stories pra você dizer o que foi que o Florescer fez em você. Hoje ainda eu vou postar lá no grupo também o devocional de hoje e o checklist, porque a gente termina aqui, mas a gente termina meditando na palavra. A gente tem aula toda quinta-feira aqui, 6h37, tá? Espero encontrar você na próxima quinta. Isso, a Glau tá lembrando, 297 em até 12 vezes. Fica 12 vezes de R$29,70, tá? Gente, é uma pizza que a gente come no final de semana, tá bom? Então, ó... Tem pizza desse valor não. O Tess tá dizendo que não tem mais pizza desse valor, é mais caro. Pronto, pois é. Pois, gente, ó, um beijo. Deus abençoe, tá? Muito a vida de vocês. Fiquei muito feliz de ter cada um de vocês comigo. Eu espero, de verdade, que o Florescer tenha sido um marco na sua vida, como foi na minha vida, tá bom? Um cheiro bem grande. Qualquer coisa, me chama no direct.